ACIP. Conectar para fortalecer. Bom dia, empreendedor, bom dia, empreendedora. Que prazer dividir mais um domingo com você. Está no ar Virada Empresarial. Veja agora os destaques do programa de hoje. Você vai conhecer a história de um ex-vendedor de tintas que abriu um restaurante e mudou de vida. Vamos ver ainda como evitar problemas com contratos informais no quadro De Olho no Jurídico. E no Conselho de Negócios, uma loja de roupas femininas está passando por algumas mudanças. E no meio dessas novidades, a proprietária estava precisando de ajuda e claro que nós fomos até lá. Antes, aquele compromisso de deixar você bem informado sobre o mundo business. Vamos para Notícias e Negócios. O comércio eletrônico continua em expansão no Brasil. Segundo a Associação Brasileira do Setor, o e-commerce cresceu pelo menos 10% no último ano. A presença digital deixou de ser diferencial e passou a ser essencial. Mesmo pequenos negócios têm investido em vendas online e redes sociais. Os pequenos negócios já representam 30% do PIB brasileiro. Os dados são do Sebrae. Esse segmento é responsável por cerca de 7 em cada 10 empregos gerados no país, o que reforça a importância do empreendedorismo para a economia. E para fechar, a inadimplência no Brasil ainda atinge mais de 70 milhões de pessoas, de acordo com o Serasa. Por isso, o empreendedor precisa redobrar a atenção na hora de vender a prazo e buscar alternativas para minimizar o risco de calotes. E dando sequência no programa, está na hora daquele quadro que te ajuda a evitar sérios problemas com a justiça. É o De Olho no Jurídico. O Virada Empresarial de hoje tem o prazer de receber a doutora Juliana Berardelli, que está aqui conosco, mais uma vez no estúdio. Bom dia, doutora! Bom dia, Karen, tudo bom? Bom dia, pessoal de casa. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Doutora, um assunto que é sempre motivo de muita discussão. É algo que acaba sendo uma dor até, né? De muitos empresários. Os acordos informais. Aí que mora o perigo. Os famosos contratos de boca. O que você me diz? Bom, Karen, o contrato verbal, o famoso contrato de boca, ele é um perigo para o empresário. Por quê? Você não tem nada formalizado, você não tem nada escrito, ele é baseado na confiança. O que muitas vezes pode gerar um atrito é quando uma das partes não dá o cumprimento no que foi conversado. E aí que a gente tem um problema, porque não tem uma maneira de recorrer ao cumprimento do contrato se ele é feito nas palavras. Então é importante que quando tem um acordo verbal, ter um e-mail ali formalizando alguma coisa, uma conversa, para a gente ter um mínimo de segurança. Que realmente mora o perigo, né? Eu já sofri essas consequências de fazer boca a boca. Quais são os riscos e as consequências para o empreendedor que não formaliza o seu contrato? O risco de a gente não ter um contrato formalizado, documentado, é que na hora de cobrar a parte contrária do que foi ali combinado, não tem como, você não tem uma força jurídica, uma força para fazer valer aquele contrato. Mas não necessariamente o empresário está desprotegido. É importante sempre, fez o contrato verbal? Tem ali 2 testemunhas para ajudar? Isso é importante. Mas o ideal é sempre um contrato escrito, devidamente formalizado, e ali que as partes colocam todos os combinados, prazo, valor, o que vai ser cumprido, o que não vai, como que esse contrato vai andar e a responsabilidade de cada um ali. E, na sua opinião, além de tudo isso que você trouxe aqui pra gente, o que de fato não pode faltar num contrato simples? Bom, hoje em dia a gente vê muito contrato de internet, né? Que é aquele modelinho pronto. O problema desse contrato é que ele é como uma roupa de tamanho único. Não serve em todo mundo e menos ainda nas situações. Verdade. Mas um contrato, o básico, ele não precisa ser complicado, ele tem que ser específico. O que temos que ter no contrato? Formalização das partes, quem está ali contratando, nome completo, CNPJ ou CPF, e-mail, endereço, é bacana a gente sempre ter para saber quem está contratando.
Outro ponto, o objeto desse contrato. Você está contratando o quê? É uma compra e venda, uma mercadoria, uma prestação de serviço? O prazo desse contrato, como ele vai se prolongar no tempo, o prazo de duração ou até mesmo as questões relativas a valores. Como vai ser pago, quando, de que forma. E, importante, 2 testemunhas assinando, além das partes, e, se possível, reconhecimento de firma. Isso para dar uma garantia para todo mundo ali que está envolvido. É isso, muito obrigada pela sua participação. Nossa, um assunto extremamente relevante e importante aqui para nós empresários. Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Até a próxima. E agora vamos falar de tecnologia no quadro Negócios 4.0. A inteligência artificial já deixou de ser tendência e virou ferramenta prática para empresas que querem crescer mais rápido e com menos desperdício. Mas como aplicar isso no dia a dia, desde o caixa até o planejamento estratégico? Para falar sobre o assunto, eu converso agora com Marisa Farias, especialista em inteligência artificial. Marisa, começando do básico, como a inteligência artificial pode ajudar o empresário a analisar melhor o próprio negócio e identificar oportunidades de crescimento. Bom dia! Bom dia, Janaína. Bom dia, telespectadores. É muito prazer inenarrável estar aqui. Vou trazer conteúdo aqui muito prático para vocês, tá? Para quem é empresário, para quem tem negócio, principalmente os telespectadores da virada empresarial, que eu sei que são donos de atacados, shoppings, gastronomia, enfim, vamos lá. Como que o empresário pode utilizar a inteligência artificial para poder crescer o seu negócio e parar de perder dinheiro por falta de padrão? Então, a inteligência artificial entra no negócio, por exemplo, para poder analisar os números, analisar os dados, ver aonde estão os furos, quais são as tendências de mercado, para poder prever exatamente qual é o produto que vai encalhar no próximo mês, diante da sazonalidade. Pega ali a planilha de ERP da ferramenta que vocês têm e usa esse fluxo de caixa, vai exportar em PDF isso, vai subir essa planilha para análise na inteligência artificial, que pode ser qual, Marisa? A Claude ou o ChatGPT Plus, por exemplo. E aí você vai pedir para poder analisar ali, como se fosse um diretor financeiro, qual é um relatório do seu atacadão ou do seu restaurante e identificar os 20 produtos ali, por exemplo, que geram 80% do seu lucro. E criar estratégias, 3 ações, por exemplo, tá? Imediatas de corte para custos operacionais e 3 para aumento de ticket médio. Maravilha, Marisa! E agora, pensando no curto prazo, como que a IA pode ajudar empresas a gerar caixa mais rápido sem aumentar os custos, Marisa? Essa daí é que todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Vamos lá. Para poder não ter mais custos, né? Ou aumentar ali os custos, na verdade, precisa ter uma organização. Então, a estratégia, ela é muito eficiente quando ela é integrada com o que o mercado quer comprar e com o que a empresa precisa faturar para poder crescer de forma sustentável. Então, por exemplo, no financeiro, a inteligência artificial ela pode criar cenários de simulação, tá? Cenário de simulação de risco, por exemplo, ou de projeção, tá? Mas você precisa ter os dados organizados. Tendo esses dados organizados, a IA também pode organizar esses dados. Se você não tiver eles organizados, e precisa ter a alimentação desses dados para ela poder analisar e você, como empresário, como dono do negócio, tomar a melhor decisão. Já no marketing, em vez de apenas de delegar posts ali para uma agência, que muitas vezes nem entende ali como é que vai usar, como é que é a complexidade do B2B,
né? Às vezes a gente contrata agência, né, que não entende ali, a gente não performa, a gente não vê acontecendo, né? Não vê o retorno financeiro. Então, a inteligência artificial, nesses casos, ela pode mapear o mercado, ela pode mapear o comportamento do consumidor ideal, identificar os maiores gargalos, identificar os melhores canais de vendas, analisar os melhores clientes. Em cima desses melhores clientes que você já tem, você analisa ali o mercado e você consegue estar nos canais aonde estão esses clientes. Com base nisso, você vai pedir ali para a IA desenhar uma nova oferta comercial ou plano de captação ali de patrocinadores, por exemplo, para o seu negócio, para a sua associação, para a sua distribuidora, que neutralize a concorrência. Maravilha, que bom ter você aqui com a gente. Eu te agradeço, muito obrigada por essas informações. E aí, a todos os empresários, trazer a IA para dentro do seu negócio, porque com certeza vai auxiliar muito. Muito obrigada, Marisa, pela sua participação. Obrigada, Janaína. Obrigado, pessoal. Foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Se vocês quiserem me encontrar, podem me achar no LinkedIn ou no Instagram, @eu_Marisa Farias. No próximo bloco, mais uma entrevista com um empresário de sucesso para você se inspirar. Mas antes, a Karen gravou um recado pra gente. O assunto agora é para você que é empresário de Piracicaba e região. A Associação Industrial e Comercial de Piracicaba é a grande parceira dos empreendedores da nossa região. Vamos conhecer um pouco mais do trabalho da ACIP? Empreender é construir caminhos todos os dias e ninguém precisa fazer isso sozinho. A Associação Comercial e Industrial de Piracicaba é o ponto de encontro de quem trabalha e acredita na força dos negócios. É na ACIP que mais de 7.600 empresas se conectam, ampliando relacionamentos e fortalecendo negócios. E desses encontros nascem as histórias que fazem Piracicaba crescer. ACIP, conectar para fortalecer. E é claro que nós do Virada Empresarial não poderíamos deixar de fazer um convite a você que tem a sua própria empresa ou vai abrir um negócio. Torne-se já um associado à ACIP. Conectar para fortalecer. Uma curadoria especializada que transforma o processo de compra em uma experiência mais assertiva, inteligente e lucrativa. Conectando lojistas a mais de 60 marcas, a assessoria apresenta semanalmente novidades do mercado e também realiza envios aos clientes, garantindo acesso contínuo a coleções atualizadas e alinhadas ao perfil de cada negócio. Estratégia, curadoria e conexões que impulsionam resultados e fortalecem o varejo de moda. Estamos de volta e hoje o nosso case de sucesso é com um empreendedor que era vendedor de tinta e hoje tem um restaurante de sucesso. Conta mais pra gente, Jean. Perfeito, Karen. Você resumiu muito bem a história do Juliano Severino, proprietário do Juca Shop em Americana. Bom dia, Juliano. Que bom ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Bom dia. Tudo bem, Janaína? Graças a Deus. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite de estar aqui com vocês no programa Virada Empresarial. Que bom, Juliano. E eu quero te fazer uma pergunta. Você trabalhava para uma empresa, você vendia tintas. Conta para mim qual foi o momento que você resolveu mudar, resolveu empreender. Foi assim, o trabalho de vendas que eu sempre tive, trabalhei na rua atendendo pessoas, conhecendo muita gente. E eu adquiri um imóvel, um terreno, e a gente começou a construir, pensando em locação. E ao passar do tempo, me interessei por comprar mesas, cadeiras, para abrir o meu próprio negócio. Então foi devagarzinho, a gente foi colocando uma peça aqui, uma peça lá, e pensando no nome que vai ser, no produto que a gente vai vender. Foi uma construção, então, né, Juliano? Foi uma construção, foi uma evolução de ideias e trouxe pra gente, assim, o seu Juca Shop, esse nome. Que interessante. E fala pra mim, no início do restaurante,
Qual foi aí a maior dificuldade que você teve? Foi financeiro? Foi insegurança? Conta pra gente, qual que foi a maior dificuldade que você enfrentou? Sim. A insegurança tem, né? Era um mercado bem diferente do que eu já atuava, por mais que eu estava vindo de vendas, mas o atendimento direto, bebidas, comidas, restaurante, música, era algo que eu não fazia. Então, você tem que buscar conhecimento, buscar parceiros, né? Procurar entender um pouquinho mais. Esse foi o grande desafio, entender desse negócio. Para inovar a gente realmente precisa entender para poder arriscar, né? Sim. E falando em arriscar, você está expandindo, tanto que você comprou o terreno ao lado, expandiu. Conta para mim como foi isso, como surgiu essa ideia de expandir, de crescer. Foi assim, todo ano, em dezembro, a gente realiza um evento de rua, que é o Samba do Seu Juca, que é muito famoso. Então a gente faz um pagode, um samba ao vivo. E vem muita gente. A gente fecha a rua, pede liberação para a prefeitura. E a gente não tinha condição de atender o público em relação a banheiro, a acomodação. Então isso aí soltou a ideia, precisamos ampliar. E a gente criou a área Kids, criou uma outra área de atendimento também. Então foi com essa demanda de pessoas lá dentro. Foi uma forma de trazer mais conforto também aí para o seu cliente, foi né? necessário. E atrair mais pessoas, né, Juliano? Isso, hoje a gente tem o karaokê, tem samba, tem música ao vivo. Então é a necessidade de atender bem e dar mais comodidade para as pessoas. Olha, e falar em música ao vivo, me conta uma coisa. Hoje aí com casa cheia, música ao vivo, o que você fala para quem quer empreender? Qual o conselho que você traz hoje, pensando nessa história sua aí, que realmente é uma construção? Sim, a gente vê na nossa região muitos bares, muitos comércios abrindo e fechando. Sim. Eu tive medo disso também. Então, um conselho que eu passo para todo mundo que quer empreender, ou seja em bar ou em outro ramo de negócio, que é o planejamento. É muito necessário fazer um planejamento estratégico, financeiro, que isso, uma hora você pode ter sucesso, o sucesso pode cair um pouquinho, movimento, então você precisa ter um planejamento. Fez um planejamento, não vai errar. Até porque o planejamento financeiro, ele não deixa desistir na primeira dificuldade, né? Com certeza, é o primeiro que vem. Porque né, todo mundo, quando abre um negócio, imagina o sucesso. E o sucesso pode demorar um pouquinho para começar a chegar em você. E hoje você está há quanto tempo com o restaurante, com o seu Juca? Nós estamos há 7 anos, desde 2019. 7 anos já. Isso. Realmente é uma trajetória aí. Já. E uma trajetória de sucesso. Olha, que importante trazer a sua história para poder inspirar as pessoas, principalmente a começarem do jeito certo. Porque as pessoas, elas começam sonhando e a gente não vive de sonho, a gente vive de trabalho, estratégia e planejamento. Muito Juliano, importante. parabéns, a sua história realmente é incrível. E fala pro pessoal, deixa o seu Instagram aí pro pessoal te seguir, conhecer lá também. Sim. E cantar, vamos lá cantar no karaokê, né? Com certeza, todo mundo convidado, a casa abre de terça a sábado, nossa rede social é o @JucaShop, Avenida Tílio Destro, 724, no bairro Nova Carioba. Tem muita comida boa, tem karaokê, tem música ao vivo, o ambiente é muito familiar, tem área kids para as crianças. Venha conhecer, fazer uma nova experiência no seu Juca Shop. E eu já vou falar para vocês que vocês vão me ver por lá, porque com certeza eu vou no Juca Shop, gente. Juliano, muito obrigada, foi um prazer ter você aqui com a gente. E mais uma vez, meus parabéns pela sua história, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar vindo aqui. Quando tiver um novo convite, faço questão de estar novamente aqui. Será um prazer. Muito obrigada a você, Juliano. Obrigado. Valeu, Jana. Acredito que muita gente que assistiu essa entrevista se inspirou, né? E por falar em inspirar, olha esse recado que eu tenho para você. Integrar tecnologia, estratégia e educação é o trabalho do PSEG. Tudo isso pensado para formar profissionais cada vez mais completos para o mercado. Vamos ver agora um pouquinho mais sobre esse trabalho? O mercado muda rápido e exige mais do que preparo. Exige inovação. No coração do Parque Tecnológico de Piracicaba,
O Instituto PSEG nasce dentro do mercado, desenvolvendo soluções que integram tecnologia, educação e estratégia, e se transforma em um ecossistema que faz do conhecimento inovação aplicada, impulsionando profissionais, empresas e a sociedade. PSEG, soluções que transformam carreiras e negócios. Acesse o site pseg.com e conheça mais sobre o trabalho do Instituto. Se vestir bem vai muito além de escolher uma roupa. É sobre presença, elegância e como você se posiciona no mundo. Na Luxor você encontra peças exclusivas, com cortes de alfaiataria, tecidos nobres e uma curadoria pensada para mulheres exigentes. Um espaço onde atendimento e experiência caminham juntos. Visite a Luxor e descubra uma nova forma de se vestir. Luxor, para mulheres que vestem presença. Um shopping atacadista com mais de 60 marcas de roupa. Esse é o Shopping Via Direta, em Americana. Um lugar repleto de oportunidades e que não sai de moda. A moda não para. Toda semana, novas tendências, novas coleções. E toda tendência vira oportunidade. Shopping Via Direta, moda atacadista em Americana. Mais de 60 marcas transformando tendências em oportunidades. Vem pro Via e faça a moda acontecer. Shopping Via Direta, na Avenida Afonso Pansan, número 415, em Americana. Corre lá e aproveita! Estamos de volta e vamos direto para o Conselho de Negócios. Dessa vez eu fui até uma loja de roupas em Piracicaba que estava passando por uma nova fase e acabou precisando de ajuda no meio deste processo. Vamos ver como foi? Domênica, vista-se de si. E o Conselho de Negócios de hoje veio até a Tri, em Piracicaba, uma loja de vestuário feminino que já existe há mais de uma década. Estava precisando da nossa ajuda. Vamos conhecer um pouco mais? Olá! Obrigada por nos receber. Obrigada. Eu comecei, na realidade eu já sou cliente, era cliente há muito tempo da Tri, fazia 4 anos. Então em janeiro eu vim para uma promoção que estava tendo para comprar um pouco de roupa. Aí a Camila, a antiga proprietária, informou que ela iria encerrar a Tri. Aí eu vi uma oportunidade, Karen, achei interessante, sendo porque eu já gostava muito das roupas. E uma oportunidade de negócio também. Eu reinaugurei no dia 20 de fevereiro deste ano. E como está sendo esse processo para você? Porque é algo novo, né? Que é um segmento novo que você está introduzindo agora. Como que foi entender um pouquinho desse mercado? Em fazer compras, fazer a curadoria, né? No atendimento, em toda a estrutura que exige um negócio. Como está sendo? Olha, está sendo desafiador, porque eu já vim de uma outra área, então muda um pouco o cenário, né? Me conectar mais com as clientes, entender o gosto delas. A questão do estoque meu, que eu acabei comprando um pouco além do que eu devia. E trazer novos clientes também. Esse é o meu principal objetivo. Tirando essa questão que você identificou, o que você acha que você tem ainda a aprender, aprimorar para expandir? Eu acredito que eu preciso aprimorar mais as redes sociais, que eu acho que é um gargalo aí meu, que precisa ser um pouquinho mais explorado. Trazer novas clientes, identificar melhor se os clientes estão gostando da curadoria, o estilo aqui é um estilo mais atemporal, para ver se estou caindo no gosto das clientes mesmo. Legal. E a questão do sistema, essa questão burocrática, vocês têm?
Temos sim, na realidade eu já adquiri com o sistema antigo, então esse sistema ele tem um histórico de todas as clientes o mesmo tempo da loja, 12 anos. Que legal, isso é muito importante, né? Eu gosto de falar isso, porque ali você consegue trabalhar as clientes inativas, também trazer esse histórico, né? Saber qual o tamanho da cliente, para você fazer as compras assertivas. Olha, já dando os conselhos aqui para você. Eu espero aprender a fazer compras mais assertivas, eu acho que esse é um dos principais. Diminuir o meu estoque, que eu fiz uma compra alta esse período que eu comecei aqui. E também fidelizar as clientes antigas e trazer novos clientes. Conversando aqui com a Thaís, da Tri, pude identificar algumas questões de melhorias. Eu, como especialista estrategista de negócios, vou trazer o meu conselho a ela. Eu já vou adiantar aqui para vocês. Precisamos ajudá-la a diminuir o estoque, ter compras assertivas, usar a melhor ferramenta, que é o seu sistema que ela tem hoje, entre outros. Vem comigo? A Associação Industrial e Comercial de Piracicaba é a grande parceira dos empreendedores da região. Além de oferecer vários serviços aos associados, a ACIP possui diversos cursos de capacitação que vão ajudar a sua empresa a evoluir. Acesse já acip.com.br. Você trouxe essa questão do estoque, né? A compra que às vezes não é tão assertiva. Nós vamos trabalhar isso. Por quê? Até te perguntei do sistema. Através do sistema é das ferramentas que nós temos para poder fazer compra assertiva. Então ali a gente vai conseguir trabalhar a questão, quem são as minhas clientes? Eu vendo mais P, eu vendo mais G, o que eu vendo? Eu vendo mais conjunto, eu vendo calça. Aí quando você imprime, você consegue fazer um planejamento, visualizar. E aí cada vez mais você vai fazendo compras mais assertivas. Né? Ainda mais você que está conhecendo esse universo agora, é extremamente importante. Eu nunca pensei nisso, sendo que eu tenho a ferramenta em mãos e nunca usei. Total sentido. É muito bacana. Uma outra questão que você falou, eu gostaria de fidelizar, né, o cliente que já foi o cliente da Tri, agora depois que eu assumi. Algo muito legal, é o pós-venda. Então, através dessa ferramenta do sistema, a gente também consegue, por ter, eu costumo dizer, um prontuário ali, né, um histórico do cliente, você consegue fazer um pós-venda. Ser lembrada, trazer esse cliente para volta, né, para vocês. Então, isso também a gente vai trabalhar. Ótimo, total sentido também, sendo porque o cliente gosta, né, de se sentir importante. E no pós-venda que a gente vai fidelizar, também tem uma estratégia para você. Ótimo. Um outro ponto que você trouxe, essa questão do marketing, né, do posicionamento. Precisa aparecer também mais nas redes, você comentou aqui comigo. Então a gente vai trabalhar porque um bom posicionamento atrai novos clientes também. Então a gente precisa, até para agregar valor ao seu produto, ao seu serviço, toda a experiência que você traz para o seu cliente. Então, a gente tem bastante tempo aí, 2 meses de acompanhamento para a gente trazer todo um plano de ação. E eu tenho certeza que você vai amar os resultados. Tenho certeza disso. O Conselho de Negócios de hoje vai ficando por aqui. Em breve, voltaremos para saber se deu tudo certo com o plano de ação. Até o próximo encontro! Domênica, vista-se de si. Que história inspiradora, né, Jânia? Que fase maravilhosa que ela está de expansão. Sim, Karen, eu tenho certeza que o nosso plano de ação vai ajudar muito ela, Com viu? certeza. Participe do Conselho de Negócios. Mande um e-mail pra gente. Nos conte as dificuldades que você está passando com a sua empresa, que nós vamos montar um plano estratégico para você. O Virada Empresarial fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Te desejo uma ótima semana e bons negócios. Obrigada pela audiência e até o próximo domingo. Tchau! Tchau!
A CIP. Conectar para fortalecer.